Olá, pessoal. Boa noite. Esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Estamos de volta aqui nessa quinta-feira. Mais uma quinta de estudo, mais uma quinta de aprendizado envolvendo a doutrina espírita. O NED, o Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, para aqueles que não conhecem, é do Lar Espiritual Seara de José, da cidade de Santos, São Paulo. Então, sejam bem-vindos. A coordenação está aqui do meu lado, do nosso amigo Newton Júnior. Boa noite, Newton. Boa noite, José. Eu coordeno, mas quem manda aprender, manda soltar é ele, viu? Quem manda aqui é ele, né? Com essa carinha de... Boa noite, pessoal. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso querido NED. Eu falo nosso porque ele é meu, é seu, é nosso. Então, vamos participar, vamos perguntar. Hoje o tema é muito bacana e a convidada é sensacional. Mas eu vou deixar o Zé apresentá-la, mas vamos todo mundo participar. Antes de apresentá-la, eu queria dizer que eu já vi a apresentação dela, ela já esteve conosco, né? Durante aquele período da pandemia. Sim. Ela fez uma palestra aqui maravilhosa, o pessoal adorou a palestra dela, e é uma pessoa muito querida, e eu sei que ela é muito querida também, não por causa por uma informação íntima minha, mas sim por pessoas, né, que conversam, que estão aí ao redor. Inclusive o Renato Prieto. O Renato Prieto adora ela, o Renato é amigo nosso aqui, adora a Júlia, fala bem dela, dessa, né? É incrível. E eu vou colocá-la aí conosco aí. Olha só, olha quem está aí. Júlia Nezu, vice-presidente da USE São Paulo. Boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada, que bom estar aqui com vocês de novo. É um prazer, uma alegria estar sempre falando um pouco da doutrina espírita e estar também na companhia dos amigos queridos aí da Baixada. Júlia, o nosso amigo aqui vai ver qual é o assunto, só que antes dele ver o assunto, a gente sempre dá um oizinho para todo mundo. Para galera. Para todo mundo se sentir, né, acolhido. Inclusive, eu queria depois conversar com a Marli Salgado. Marli Salgado está chamando a Maleucard. Marli, eu queria saber daquele assunto, tá bom, Marli? Depois você me passa, por gentileza. Seja bem-vinda, viu? Ed Mota, boa noite, Ed Mota. Ed. Tudo bem? Regina Lago, também, boa noite. Contratada, essa aí a gente paga para vir aqui. Tá? Sueli Manfredi, seja bem-vinda. Trabalhadora da casa. Essa tem carteira, a carteira dela é número 0001. Inês... Tu não está chamando de velho não, né? Não. Inês Sobreira, muito boa noite, seja bem-vinda, Inês. Luciana Garante. Boa noite, Luciana. Também. Maria Helena. Boa noite, muita paz a todos. Olha, tá chegando o pessoal aí. Tânia Tavares. Tânia Gonçalves. Sim, você derrubou Tavares. Troca o óculos, rapaz. Não, eu misturei com você. Cá Borges também está sempre conosco, a nossa amiga de muito tempo já, Luiz Inácio. Boa noite, Luísa. Essa aí tem o passe dela é caro, né, Zé? A multa é cara. A multa rescisória dela é cara. Karina Batista. Seja bem-vinda. Delmira Santos. Olha a Delmira. Grande Delmira. Hoje a Delmira entrou cedinho aí, Delmira. Parabéns, tá? E aí, vai entrando, o pessoal vai entrando. A Marli Salgado está falando, sim, depois eu te passo. A Marli vai me passar uma informação aí. Newton Júnior, para a Júlia, para todo mundo que está assistindo, né? Alguns já viram o cartaz e outros não. Qual é o assunto de hoje? O assunto é o seguinte, capítulo 9, Lei de Igualdade. Perguntas 803, 804 e 805. São 2 tópicos, tá, gente? É a igualdade natural e o segundo, desigualdade das aptidões. Nós vamos hoje falar eu tenho perguntas. O meu papel aqui, viu, Júlia? É complicar. Tá? No meu papel não é as perguntas e respostas corretas. Assim. Deixar a nossa vida mais difícil. A gente tem umas dúvidas, mas tem umas polêmicas também. Eu acredito que ninguém vai se esquivar de responder, né? Nem você. Não, hoje eu estou tranquilo. Tem a Júlia, eu passo mais só para ela. Tá bom. Então, na volta, o Newton entra com a Júlia e vocês falam um pouquinho sobre esse assunto aí. Legal. Tá bom? Bora lá. Quando eu entrar, é sinal que tem pergunta, que tem o pessoal aí, eu entro depois. Vamos lá? Vamos ao vídeo. Esse vídeo ficou com 3 minutos e meio, se eu não me engano. Vamos assistir o vídeo, pessoal? Vale a pena assistir o vídeo, 3 minutos e meio, falando sobre esse assunto. Daqui a pouco voltamos.
Capítulo 9. Lei de igualdade. Igualdade natural. Pergunta 803. Todos os homens são iguais perante Deus? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Frequentemente dizeis: o sol brilha para todos, e com isso enunciais uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Desigualdade das aptidões. Perguntas 804 e 805. Por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos. Cada um deles, porém, viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, obteve maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade da experiência alcançada e da vontade com que procedem. Vontade que é o livre-arbítrio. É por isso que uns se aperfeiçoam mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. A variedade de aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. Assim, cada um tem seu papel útil a desempenhar. Além disso, como todos os mundos são solidários entre si, importa que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Sim, já o dissemos. O espírito que progrediu nunca retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um envoltório mais grosseiro ou uma posição mais precária do que as que já teve, mas tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Assim, a diversidade de aptidões entre os homens não provém da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais, mas permitiu que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Pois é, a igualdade de Deus, que é o seu amor, né, e o respeito às forças que regem o universo, Jesus, que nos respeita nas nossas decisões, é que fez com que essa desigualdade necessária existisse entre nós, né, Júlia? A desigualdade é sempre nós, com o nosso livre-arbítrio, que atuamos, né? Então, como nós não estamos todos ainda no mesmo estágio evolutivo, tem uns que estão mais adiantados, outros que estão mais atrasados, outros ainda muito atrasados, né? O nosso planeta Terra ainda é uma terra, um mundo de expiação e provas, onde o mal ainda predomina sobre o bem. Então, por todos esses motivos, há uma desigualdade muito grande entre nós em todos os sentidos, inclusive desigualdade social, né? Então, é próprio do nosso mundo evolutivo ainda, é próprio do nosso planeta Terra. Mas, no passado, houveram muito mais diferenças do que hoje. Hoje nós estamos começando a termos consciência da necessidade de compartilharmos os nossos conhecimentos, também o nosso trabalho, aquilo que nós temos, as nossas riquezas, enfim. Então,
estamos tentando adentrar numa época em que vamos construir uma terra um pouco menos desigual do que a gente tem presenciado ou vivenciado até os dias atuais, né, Newton? Acho que isso vai acontecer. A gente tem falado de desigualdade, mas eu acho que nunca teve tanto investimento nessa desigualdade, né? Está havendo investimento muito grande da sociedade como um todo, né? Para que a desigualdade desapareça, né? Você não acha isso, Juliana? À medida que nós progredimos, né, as leis vão se abrandando, também nós vamos criando leis mais justas, não só no sentido individual, mas também no sentido coletivo. Então, a tendência é essa mesma, de diminuir as desigualdades. Desigualdade de salário, desigualdade de tratamento, desigualdade de moradia, de educação, de tudo, né? Tudo que nos cerca e tudo que nos diz respeito, né? O direito que cada um de nós temos à educação, à saúde, à moradia, ao conhecimento espiritual, enfim, tudo isso nós estamos ainda com muitas desigualdades, mas não vai unificar nunca, porque nós somos diferentes. Não é? Não é que o mundo vai ficar uma maravilha e todo mundo vai ficar igualzinho, não é isso. Mesmo nos mundos mais elevados, a gente sabe que há diferenças, há desigualdades, só que não é uma desigualdade gritante, né? Indecente, como nós vivenciamos aqui na nossa época atual ainda. Então, a nossa grande luta das religiões, dos homens de boa vontade, das pessoas que têm poderes nas suas mãos, né? Sejam na qualidade de legisladores ou do executivo ou do judiciário, todos nós temos a obrigação de tentarmos diminuir essas desigualdades para que as pessoas possam ter uma vida mais digna. Então, é uma luta constante. Estamos aí andando devagar, tropeçando, caindo, levantando e tentando construir um mundo melhor. Algumas pessoas vão dizer assim, mas eu não estou vendo isso. Se a gente fizer uma análise da época, assim, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 5000 anos atrás, e compararmos os dias de hoje, nossa, hoje o mundo, todos os países têm as suas legislações, nem todas as legislações são tão justas, coerentes, entretanto, já tem legislação em todos os países para regular a vida do cidadão, a vida em sociedade. E nós progredimos bastante. Acabamos, né, com aqueles duelos, acabamos com as vinganças, acabamos com... só olhar, até tem filmes aí que nós olhamos, né, em que aqueles duelos, com qualquer coisa que machucasse riscasse um pouquinho o seu orgulho, a sua vaidade, uma discussão boba, pronto, já era motivo para a desforra, era motivo para a vingança. Hoje a gente já não tem tanto isso. Tem coisas ruins? Tem muitas coisas ruins ainda, mas já não é tanto quanto há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, né? Tantos 1000 anos atrás, hoje nós estamos melhorando. Certamente daqui a, 5000 anos atrás, vamos jogar um número para frente, quem sabe, né, nós conseguiremos adentrar, pelo menos, começar a vivenciar a era da regeneração. Todo mundo sabe que nós estamos numa fase de transição planetária, todo mundo diz, está lá em Kardec, lá na Gênese, falando da geração nova, falando do final dos tempos, os tempos são chegados, já estava lá. Né? Quando você estuda a profecia de Jesus, quando ele falou com seus discípulos, ele já falou do final dos tempos, como seria, só que não é aquele final dos tempos no sentido assim de acabar tudo.
é o sinal dos tempos, é um tempo que Jesus se referia, que é o tempo que a doutrina espírita se refere, que é a mudança de ciclo, é mudança de uma época para adentrar a uma nova época. E essa época, os espíritos nos ensinam, a nossa doutrina nos ensina, que é a era da regeneração, que é um outro patamar. Vamos sair do mundo de expiação e prova e chegar lá no mundo de regeneração. Então, quanto tempo nós vamos construir essa era da regeneração para que o bem possa prevalecer sobre o mal? Olha, o Emmanuel diz no A Caminho da Luz que estamos 600 anos atrasados, né? Então, Olha, anos aí, né? tem muita coisa ainda para fazer, né? Mas só o fato, eu digo assim, sabe? Eu acho que só o fato de nós estarmos indignados, porque, que nem você falou, não precisa ser muito tempo não, porque no século XIX a coisa era brava, 18, 17 não era fácil não, né? Nós tivemos a Inquisição, né, recentemente, não é tanto tempo assim, né, a escravatura, mas só o fato de a gente estar indignado com hoje a situação do nosso país e do mundo, já é um sinal que nós melhoramos, né? Porque antigamente a gente batia de ombro, é que nem eu brincava, eu costumo falar que antigamente na hora do almoço, em vez da família ver o Vale a Pena Ver de Novo ou o Globo Esporte, estava vendo os leões comendo os coitados dos cristãos, né? E torcendo para os leões. Né? Então já houve muitas mudanças, né, Júlia? Muitas mudanças aconteceram e estão acontecendo, né? Hoje nós temos um outro nível, patamar de consciência, é que nós ainda não conseguimos vencer as nossas imperfeições, ainda o egoísmo, o orgulho estão aí vicejando muito forte entre todos nós, né? Mas que nós melhoramos sem sombra de dúvida. E segundo os espíritos, apesar da humanidade estar tão atrasada, mas já chegamos numa época de maturidade em que já podemos começar a construção da era da regeneração. Quanto tempo isso vai demorar? Bom, dizem alguns que isso demoraria 1000 anos, 2000 anos. Eu acho que o tempo não importa. O importa é avançarmos, sabe? Porque não tem como contar. Enquanto nós estivermos no nosso planeta Terra, um irmão em sofrimento, não vamos mudar, sair de um patamar, ir para um outro patamar e largar aqueles que estão atrasados. A gente vai ter que esperá-los. Então, nós temos ainda muitos irmãos na marginalidade, temos irmãos nossos aí no mal, né? Achando que o mal é alguma coisa normal para todos eles, né? E etc. Então, são espíritos, irmãos que ainda estão atrasados, que ainda vão ter que passar por muitas encarnações, voltar muitas vezes, e nós vamos ter que ir trabalhando ao lado deles, resgatando aos poucos, educando, porque nós não vamos abandonar os nossos irmãos aqui, né? É como um familiar. Você acha que uma mãe vai abandonar os seus filhos? Se tiver um filho, né, que esteja numa situação ainda de muita inferioridade, vai esperar. Ela vai voltar para esperar. Né? Tem a história, todo mundo conhece, Renúncia, que conta a história, né, da Alcíone e do Pólux, que o Pólux era um espírito, um grande amor, né, de muitas e muitas vidas. Os dois eram, vamos dizer assim, almas simpáticas que se procuravam e se amavam. Entretanto, Alcione já tinha evoluído bastante e estava lá o Pólux ainda na marginalidade. Não digo na marginalidade, ele já não estava na marginalidade, o livro não fala isso, mas ele ainda estava numa escala de imperfeição bastante grande. E ela voltou, ela saiu de onde ela estava, reencarnou para vir resgatá-lo. Assim também, qualquer mãe faria isso. Um pai, uma mãe vai resgatar o seu filho. Por isso que eu digo
que nós vamos sair daqui todo mundo junto. Vamos construir a terra da regeneração juntos, né? Porque aquele que está mais adiantado tem a obrigação de dar a mão para aquele que está atrasado. Aquele que tem mais tem que dar para aqueles que têm menos. Aquele que é o mais forte tem que ajudar o mais fraco. Essa é a lei de Deus. É a lei de todos nós. É a lei natural que nós estamos falando, né? Da lei da igualdade natural, porque todos nós, perante Deus, somos iguais. Nos tornamos diferentes. Ele nos criou todos iguais. Todos fomos criados simples e ignorantes. Simples na nossa constituição fisiológica, né, como um átomo, e na parte da sabedoria, ignorante no sentido de você ainda ser um papel branco para você escrever a história da sua vida, com as suas conquistas, com as suas reencarnações, com os desafios vencidos, com sua perseverança, né? Desenvolvendo a sua inteligência, o seu amor, enfim, essa é a parte, né, da lição de cada um de nós na nossa própria evolução. Por isso que Deus nos criou todos iguais e vamos nos diferenciando, porque tem quem levante cedo e vai trabalhar, e tem quem não levante cedo e fica lá esperando ver se o emprego chega na porta, né? Tem quem vai lá e faz com perseverança, e tem aquele que desanima pelo meio da sua tarefa e volta para trás. O espírito, graças a Deus, não retrograda, não vai para trás, mas ele estaciona, né? Então, nós retornamos muitas vezes, retornando para refazer caminhos novamente. E Deus tem uma tática, né? O Emmanuel fala, né, da vida após a vida, né, que nós somos personal training um dos outros, né? E Deus ajuda os homens através dos próprios homens, né, Júlia? Porque assim todos aprendem, né? Os anjos, na realidade, eles só nos orientam nos espíritos, os amigos espirituais, os protetores, os guardiões, mas nós temos que trabalhar mutuamente, né, para que ambos possam, de alguma maneira, evoluir, como você mesmo falou, todos, né, num conjunto, conseguir esse processo de unidade, né? Alguma coisa, José? Tem um comentário aqui da Delmira Ciccone. Ela está falando o seguinte: regenerar é sinal de termos um olhar de amor pelo outro. Mas quando a gente sente que pode se retroceder por motivos de ideologias, qual seria o motivo desse retrocesso? O que temos muito a aprender, ou saber lidar com as diferenças de ideias, de pensamentos? Espero ter me feito passar minha dúvida. Muito obrigada. Júlia, pode responder, Júlia? Olha, não sei se eu entendi direito o que ela está perguntando, e eu não consigo enxergar, né, no tamanho da minha tela aqui, mas ela diz de retroceder por causa de ideias políticas. Vê se você enxerga agora. Vamos ver. Regenerar é sinal de termos um olhar de amor pelo outro. Sim, é sempre na regeneração, não é? Nós temos que ter um olhar de amor, e não só de olhar, mas de você ter a disposição de caminhar junto, né, ajudando uns aos outros. Mas quando a gente sente que pode... O que ela escreveu? Leia aí para mim, ó. Mas quando a gente sente que pode se retroceder por motivos de ideologias, qual seria o motivo desse retrocesso? Vamos por partes aí, vamos por parte. Retroceder por motivo de ideologia, o espírito não retrocede. Então, se você ainda é um briguento e estava calminho até que alguém te provocou e você, então, mudou o seu jeito de ser e está brigando, etc., por questões ideológicas, por
opiniões diferenciadas, etc., na verdade, você não é que retrocedeu, você apenas demonstrou aquilo que ainda você é. Né? Porque uma pessoa que já conquistou a mansuetude, jamais, em momento, com qualquer provocação, seja como for, não vai perder a paciência, não vai ter momentos de ira, nem de raiva, nem de discussão, porque ela já terá como Jesus. Você não vai provocar Jesus. Você não vai provocar o Chico Xavier. Não provocava, né? Porque ele já tinha alcançado, conquistado alguns patamares, né, de, vamos dizer assim, de melhorias do seu interior. Então, não tem como retroceder. Ô, Júlia. Sim, diga. Só uma dúvida assim, você falou do Chico, eu não sei se é conveniente, desculpe se eu falar alguma coisa que não tem a ver, mas eu quero encontrar o Chico quando eu for desencarnar. Eu vou encontrar o Chico ou vai estar um pouquinho difícil? Vai ser um pouco difícil. Vamos trabalhar, vamos fazer o melhor. Durante algumas encarnações, né? A gente pode encontrar o Chico. Você me desanimou agora. Mas daqui a algumas encarnações. Não, mas o que é uma encarnação, né? O que são 80 anos de vida, 90 anos de vida? Não é nada. Diante da eternidade é um tempo curto diante da eternidade. Agora, eu estou dizendo isso, estou tirando por mim, né? Mas, de repente, pode ser que você, José, seja alguém muito paciente, já tem bondade no seu coração, já tem humildade no seu coração, né? Aí, quem sabe, você desencarna e o Chico você pode se encontrar com ele. Ué, nada é impossível, né? É difícil. Deixa eu falar, mas no caso, por exemplo, do André Luiz, ele encontrou a mãe dele. E a mãe dele, se eu não me engano, estava numa outra condição, né? Estava. No caso do André Luiz, a mãe dele já estava vamos dizer assim, num mundo espiritual mais elevado do que onde estava o André Luiz, que ele estava ainda no mundo. Nosso lar é um local transitório, né? É um local ainda muito próximo, né, da materialidade da Terra. Então, a mãe dele, segundo o livro, né, já está num outro mundo espiritual mais elevado e ela teve que vir até o André Luiz para encontrá-lo. E se ela veio, ela se adequou espiritualmente para poder chegar lá. Como Jesus. Quando Jesus aliás, reencarnou, não, encarnou aqui entre nós, né? Ele não conseguiu fazer isso de uma hora para outra. Se a gente pegar o Antigo Testamento, nós vamos encontrar que com 800.000 anos antes da vinda de Jesus já existia a profecia do Messias que viria, porque ele precisava de um tempo de preparação para que ele pudesse ter condições de encarnar aqui, naquele estágio evolutivo que a humanidade se encontrava, tanto que os seus antecessores, os seus antepassados, melhor dizendo, da linhagem de José e de Maria, desde Abraão, eles vieram da linhagem de Abraão e passaram durante não sei quantas gerações, né, se preparando para que a Maria e o José pudessem ser os receptores da vinda de Jesus, da encarnação de Jesus. Houve toda uma preparação, segundo o que a gente estuda nos livros espíritas e espiritualistas, né? Então, não é uma coisa assim tão fácil. A mãe do André Luiz, que é logo aí. Imagina Jesus, que não é logo aí. Segundo a doutrina espírita, Jesus é o nosso governador planetário. Ele é um dos espíritos puros.
Ele está dentro dos que eles se chamam e que está lá na Revista Espírita, né? Entre os Cristos, que os Cristos formam a hierarquia dos espíritos puros, dos espíritos que já têm assim a condição de serem os gênios construtores dos universos. Então, e o Jesus foi destacado para ser o governador planetário. Por isso que ele disse: eu sou o Alfa, sou o Ômega, eu estarei convosco até o final dos tempos. Ou seja, o Alfa é porque ele é que deu o start, ele é que providenciou, não só arquitetou, mas providenciou para que nós tivéssemos a Terra, desde que ela desprendeu-se das nebulosas, do Sol, etc., e teve a formação do sistema solar e a formação da Terra. E Jesus, desde este começo, ele está conosco. E ele disse: eu sou o Alfa, que é o começo, e serei o Ômega, ou seja, ele estará conosco até o final dos tempos. Que tempo é esse? Daqui a bilhões e bilhões de anos para frente, porque a Terra só tem 4, 5 bilhões de anos, é muito jovem, a Terra ainda está no começo da sua vida útil. Ela não vai desaparecer assim na poeira dos cosmos, né? Tão rapidamente, muito ao contrário. A Terra tem toda uma trajetória ainda ela vai se transformar num planeta onde vai receber espíritos melhorados, espíritos mais aperfeiçoados, etc. Está dentro da trajetória dela. Ô, Júlia, isso se não estragarmos o planeta, né? Se a gente não estragar o planeta... Isso se a gente não explodir esse planeta, né? Isso é uma preocupação. Bom, polêmica. Não é minha polêmica, mas é do Ed Mota. Ele está fazendo uma pergunta, nós já falamos sobre isso aqui, eu gostaria que você esclarecesse para o Ed. O Ed está dizendo o seguinte, ele quer um esclarecimento, como é que pode ter casa espírita kardecista em que tem médium que recebe Bezerra de Menezes? Esse é o comentário dele. Como que pode ter casa espírita que segue Allan Kardec, kardecista, portanto, segue Allan Kardec, e que recebe Bezerra de Menezes? E que recebe Bezerra de Menezes? Se há possibilidade, se existe médios com essa capacidade de receber. Se é verídico isso. Ué, por que não? Pode receber. É claro que você não vai acreditar em todos os médiuns. Pelo conteúdo da mensagem, pela análise da mensagem, né? A gente não fala que pelos frutos você conhece a árvore? Então, você tem que analisar a mensagem para ver se é verdade, se não é verdade, se tem um conteúdo doutrinário, se tem alguma falsa teoria, se está ali trazendo, né, dissensões, que então não é espírito elevado. Tem Bezerra de todo nome, Bezerra da Silva, Bezerra de Menezes, Bezerra de... Não é? Agora, não é? A gente não vai acreditando em todos eles, mas também a gente não pode dizer que o doutor Bezerra não se manifesta. Ele pode se manifestar. Assim como outros espíritos, Eurípides Barçanufo, Caiba-Schutter ou outros que nós conhecemos, eles também podem se manifestar, né? Agora, também não é assim, todo mundo se manifestando, recebendo Bezerra de Menezes, né, a torto à direito. Agora, também tem uma coisa, viu? Bezerra tem um pensamento. Seu pensamento irradia. Quem estiver na sintonia do pensamento dele pode captar e pode exteriorizar esse pensamento. Não que esteja ali aquela ligação direta com o Bezerra, né? Assim como outros, porque os espíritos, quanto mais elevados eles se tornam, eles vão perdendo aquela necessidade de individualização, de dizer assim, eu sou o Bezerra e essa é a mensagem. Não, todos que estiverem no patamar de evolução do Bezerra de Menezes, que estiver na sintonia, que trabalham juntos, que têm atividade e que tem ali um grande projeto
aqui no planeta Terra e que estão juntos, eles pensam parecido, pensam similares. Então, quando você captar essa mensagem, é a mensagem atribuída a Bezerra também. Sempre avaliando, né? Sempre avaliando a mensagem, verificando o conteúdo da mensagem. Isso, tem que avaliar. Espírito elevado não vai ficar chateado se você avaliar. Ele vai ver que você está amadurecendo e que você está com conhecimento e está analisando. Agora, quando o espírito disser, não quero que analise, quem é você para estar analisando minhas mensagens? Você pode descartar, porque espírito elevado não sai desacatando ninguém e nem proibindo e nem reclamando que alguém está ali analisando as suas mensagens. E também a gente não pode esquecer, José, que tem muitos, vamos dizer assim, defeitos mediúnicos do médium. Tem animismo do médium, tem médium que não tem uma dotação mediúnica no sentido de bem trazer, de revestir com uma certa fidelidade, né, o pensamento do espírito. Ele pode trazer parte, ele pode interpretar segundo o seu jeito de pensar. Então, tem um pouco de tudo. Perfeito. Eu estava lembrando aqui que a mãe fundadora dessa casa recebia Dr. Bezerra de Menezes. Mas o próprio espírito se colocava como da equipe. Nunca se disse como Bezerra de Menezes, se colocava como participante da equipe, que é aquela tal da irradiação de Bezerra para todos, né? Pode. Das suas equipes. Sim. Tem muita gente, viu, que nos assiste e não são simpatizantes da doutrina, alguns nem são da doutrina, são de outras filosofias. Então, eu quero dar um exemplo. Por exemplo, você aí, que gosta de ver uma novelinha, né? Os atores, digamos que seja ao vivo essa novela, os atores estão lá no estúdio da Globo. No tempo da Tupi, né? Então, o que da Tupi. Então, o que acontece? As televisões, você está vendo no Brasil inteiro, e talvez até no mundo, né? Ou seja, isso é irradiação de energia, né? Seria mais ou menos isso. Necessariamente, a gente acha que quando um médium psicografa ou psicofonia, o que é falar, fala em nome de Dr. Bezerra, não significa que ele está do lado aqui, não, né? Ele está irradiando essa energia que existe na psicosfera, né? no corpo mental, e também, como meu amigo José falou aqui, da Lola, enviados, né? Estão falando em nome de Bezerra também, né? É isso, basicamente. Olha, está todo mundo querendo uma resposta sobre da Heloísa Inácio. O que ela colocou ali? Já estão pedindo para falar desse assunto aqui. Você consegue ler? Eu leio para você. Melhor tu ler para ela. Já escutei algumas palestras onde se fala que irmãos que continuam vibrando no mal não terão a oportunidade de reencarnar na Terra, que irão reencarnar em planetas mais atrasados, devido a essa transição planetária. Mas escutei agora que eles terão ainda oportunidades aqui na Terra. Eu entendi certo? Ainda há um tempo, né? Sim, eu vou explicar o que pode acontecer. Realmente, existem na literatura, né, inclusive lá na Gênesis, nos tempos chegados de Kardec, dizendo que os espíritos que já não estão... vai haver uma mudança, né, no patamar da Terra, e também as pessoas que não conseguirem alcançar esse patamar irão para uma outra escola. Isso sim, assim como vieram, está lá na Gênesis também, as imigrações e as emigrações, em que os espíritos lá do sistema de Capela vieram fazer um estágio aqui na Terra, porque eles não estavam na... É que a gente pensa assim em termos de 20 anos, 50 anos, 100 anos. Não, você tem que pensar que a nossa evolução se dá assim através de milênios. Então, se nós estamos atravessando a era
né, indo para a regeneração, e a gente não consegue ainda ir para a regeneração, você pode fazer estágio num planeta onde há necessidade daquelas pessoas que aqui está atrasado, mas lá ele estará adiantado e ele ajudará os daquele planeta que estão mais atrasados do que eles a evoluírem. Depois eles podem voltar, porque a família não se perde. É nesse sentido que eu falei que ninguém vai sair do planeta Terra a não ser de todos juntos, né? Até o Newton fez uma referência, e é verdade, a gente só evolui uns juntamente com os outros. O Emmanuel diz que a ponte que nos leva a Deus, entre nós e Deus, a ponte é o nosso próximo. Então, somente através do nosso próximo é que nós chegaremos a Deus um dia. Chegar a Deus significa que você vai se tornando espíritos aperfeiçoados cada vez mais, até você ir mudando de escala. Você está no mundo de expiação e prova, daqui a pouco você vai para um mundo mais perfeito, um mundo superior, e vai elevando-se até chegar na hierarquia dos espíritos perfeitos. Quanto tempo isso vai demorar? Não sei, se demorar alguns milhões de anos, mas se eu chegar lá, estarei satisfeita, né? Agora, mas vai demorar milhões? Sei lá, quem sabe bilhões, não importa. Não, mas essa é a nossa destinação. Então, quando eu digo que todo mundo vai sair juntos aqui, muitas vezes a gente sai da escola da Terra, vai para uma outra escola mais atrasada, a gente vai lá para ajudar, porque aquele que está atrasado aqui, mas já tem o conhecimento que nós temos aqui, ele vai chegar lá para ajudar, né, o povo daquele planeta mais atrasado, e será de grande valia, de grande ajuda. Então, ele vai regenerando-se, ele vai aperfeiçoando o seu sentimento, o seu intelecto, ajudando o próximo em outros locais. E quando ele estiver como os exilados de Capela, né? Eles ficaram durante um tempão aqui no nosso planeta Terra, dizem, né? Aí eu não tenho fonte primária para apresentar, então a gente fica aí na literatura espiritualista e espírita que tem por aí, dizendo que muitos espíritos do sistema de Capela vieram estagiar aqui na Terra, que ainda era uma Terra muito atrasada, trouxeram conhecimento, tecnologia, o avanço, etc. E depois muitos deles foram retornando. Dizem que ainda tem alguns capelães que não conseguiram retornar, mas a grande maioria retornou para lá. Mas lá também, todos que estão aqui, se for de lá, vai retornar para lá. Okay. Então, é nesse sentido. Espero ter explicado. Está ótimo. Nossa, tanto é que está dando um monte de perguntas, né, Mari? Vamos lá, posso ir? Bora lá, mais uma. A Mari Leocárdio. Li uma vez que o maior sacrifício de Jesus por nós não foi o Calvário, e sim se vestir de matéria grosseira para encarnar aqui na Terra. Isso é verdade? Eu concordo, porque se você é um espírito elevado, a sua matéria que reveste esse espírito é uma matéria muito mais sutil, né? O nível de condensação da matéria que reveste um espírito mais elevado é diferente de um espíritozinho como nós aqui no planeta Terra. Então, imagine Jesus com a evolução que Jesus tem, espírito perfeito, para ele sair lá da escala dele, descendo de escala, não é de escada, de escala, descendo as escalas, até chegar no nosso planetinha de expiação e provas, que na época de Jesus era pior ainda do que era hoje. Nós éramos mais grosseiros lá naquela época. É claro que foi um sacrifício muito grande ele adaptar o seu corpo espiritual para ele poder ter
condições de encarnar aqui num corpo material, por mais que a Maria e José tivessem tido uma preparação de milênios, né? De corpos, vamos dizer assim, não digo especiais, mas de corpos de seres um pouco mais adiantados do que a maioria da época, né? Porque ninguém ouviu dizer que José bebia até cair, que fumava, que pintava os canecos. Ouviu? Não. Diz o testamento que José era um homem bom, que o José era um homem educado, era não só bondoso, era humilde. Então, só fala dos predicados, não fala das... Então, e Maria também. Alguém ouviu falar que a Maria enchia a cara? Não. Imagina. Então, Jesus veio nessa linhagem de espíritos que já tinham uma certa evolução, mais do que a maior parte da maioria da Terra, né, para que ele pudesse encarnar. Porque imagino que o espermatozoide e o óvulo que lhe forneceram a matéria-prima para a formação do seu corpo físico, aí tinha que estar um pouquinho selecionado, acho, né? Principalmente Maria, né? Principalmente Maria, né, Júlia? Claro. E a Maria que fez toda a composição orgânica dele, né? Transferindo a sua energia, fazendo toda aquela simbiose, né? Do corpo dela. Imagina ela, como é que devia ser a perfeição da parte orgânica dela, né? Exato, mas eu, segundo a minha visão, o José é o pai. Então, é claro que o espermatozoide, os cromossomos do José, fez parte da composição do corpo que formaria, unindo-se, né, ali ao óvulo de sua mãe, de Maria, para na anidação, dar ali o embrião. Sim. Eu acho que é um processo natural. E Jesus não veio, ele não derrogou nenhuma lei. Ele falou, não vim mudar as leis, né? Não, eu falei, eu vim cumprir as leis. Se ele veio cumprir as leis, ele não derrogou as leis, ele não viria de uma maneira sobrenatural, ele viria de maneira normal, Sim. que a biologia da Terra, naquele momento, lhe proporcionava. Ele é um exemplo, né? Seria o nosso modelo e guia. Como é que o guia pode vir se não vier pelo corpo físico, né? Como então, guia, né? ele viria de uma forma especial? Não. Aí não seria meu modelo e guia. Não. Ele disse, né, que os espíritos não disseram que ele é o nosso modelo e guia da humanidade? Se é modelo e guia, é porque ele é como nós, com grandes exemplos a seguir. Se ele era um ser que vinha do nada, materializou do nada, conforme algumas pessoas acham, então ele não é nosso modelo. Totalmente. Júlia, a Delmira, ela está falando o seguinte, eu acho que é aquela pergunta da Heloísa, diz assim, como compreender quando lemos que esses são as últimas chances aqui na Terra para quem não evolui o suficiente para permanecer nela? Você já respondeu, né? Praticamente você já falou, né? Já falei, mas eu falo de novo. Né? Sucintamente? Fala rapidinho para ela. Muitas vezes a gente vai para uma escolinha, a nossa escola aqui, eu não consigo cursar a X faculdade, não consigo entrar para a faculdade. Então, eu vou onde eu posso cursar e que está de acordo com o meu entendimento, com a minha capacidade. Vou lá naquele planeta que está lá ainda, aí depois, quando eu tiver condições, eu volto para seguir junto com todo mundo. Ninguém está sendo expulso, não é uma coisa... Né? Não, isso aí... Não, né, José? A lei de Deus é de bondade e de misericórdia. A lei de Deus, né, ela está cheia
do amor de Deus. Então, quando a gente fala vai ser expulso, isso é expressão nossa. Nós que estamos dizendo isso. Porque nós temos um ranço que Deus pune, que Deus vai dividir, vai tirar os maus, deixar os bons. Isso. Pessoal, é isso que a gente aprendeu nas igrejas por onde nós passamos, não importando quais são as denominações religiosas, se são religiões ocidentais ou orientais, todas as religiões falam em punição. Fala no céu, no inferno, na punição. Entendeu? E aí vem o Espiritismo com uma outra visão, dizendo, não, nosso Pai é de bondade, é de misericórdia, as suas leis são leis educativas. Né? Agora, quem usa essas palavras, expressão, não, vamos ser expulsos do planeta Terra se você não conseguir melhorar, olha, se você quiser usar essa expressão, você usa, pior para você. Agora, a gente pode dizer assim, olha, os nossos irmãos vão fazer estágio no outro local, onde ele vai ajudar os que são mais atrasados do que ele. Vai ser uma grande oportunidade de crescimento onde ele for fazer esse estágio. O estágio a gente não fica o resto da vida. Você vai fazer estágio, você está fazendo lá a faculdade de medicina. Você tem a residência, você tem o estágio durante 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas depois você vira um médico, um doutor, você se aperfeiçoa. Você não fica eternamente no estágio, né? É um intercâmbio, né? Intercâmbio. Eu vou lá, aprendo um pouquinho, depois eu volto. Isso, depende de como... Às vezes a gente usa umas palavras duras conosco mesmos. É verdade, é verdade. Olha, a Luciana garante, nós já estamos terminando, viu? Eu sei que você tem compromisso, né, Júlia? Você tem compromisso, não tem? Eu tenho uma reunião da diretoria, mas não tem problema. Toda quinta-feira eu tenho reunião às 21h30. Ah, dá tempo ainda. A Luciana Garante Antunes está dizendo assim, acho que devemos ser o nosso melhor, mas sem ficar pensando muito em evoluir ou não. Às vezes, essa preocupação nos faz acreditar ser que ainda não somos, o que ainda não somos. A preocupação... Desvalorizando, eu até concordo. Você sabe, porque quando você vai fazer a caridade, tem que ser espontânea. Você não vai falar, eu vou fazer caridade porque eu sou caridosa. Não, tem que fazer parte de você. Então, se você... diz o que ela falou assim, acho que devemos o nosso melhor sem ficar pensando muito em evoluir ou não. Não, você não vai fazer o seu melhor, falar, não, eu vou fazer o melhor porque eu quero evoluir. Não, que seja o seu fazer algo espontâneo que nasce do seu coração. Verdade. Sabe? A gente não precisa ficar preocupando-se em dizer assim, eu vou fazer isso porque eu quero fazer a caridade, porque eu quero ser boa. Eu quero fazer isso. Não. Vamos incorporar. Vamos incorporar como alguma coisa que faz parte de nós mesmos, que aí a gente vai estar automaticamente evoluindo, sem essa preocupação, né? Isso já é uma neurose. Neurose espírita. Neurose mesmo. Concordo. Não é, Newton? Você que é psicólogo? Salvo engano, você é psicólogo, né? Ele é psicoterapeuta. Psicoterapeuta. Então, eu sei que tinha alguma coisa nessa área aí. Então, não vai ficar criando neurose para gente, não, né? Isso aí. É a mesma coisa aquela pessoa que erra e fica lá se punindo. Eu errei. Porque eu errei. Porque eu errei. Meu Deus do céu, errou, reconheceu? Ótimo. Vamos para frente, vamos fazer as coisas boas, né? Jesus não falou, o amor cobre uma multidão de pecados. Verdade. Então, vamos para frente, vamos cobrindo aí o que nós fizemos de errado, vamos ficar preocupando com aquilo que nós fizemos de errado um dia, né? Que isso faz mal para a nossa saúde espiritual. Com certeza, com certeza. Ô, Júlia, temos um caso aqui mais complicado. O próprio Ed, que perguntou do Bezerra de Menezes, ele está falando o seguinte, eu vou ler para você.
Eu ajudei a fundar uma casa espírita, mas o médium recebia o médico Frederic. E era muito rígido com os trabalhadores. E eu não gostei como ele me tratava. Aí me afastei. E ele me disse que se eu não trabalhasse, eu ia ser obsediada, desculpe. Que tinha que ficar na casa, que seria protegida. Agora estou só em casa com as minhas orações e ajudando o próximo como posso. Muito bem, Ed, muito bem. Ed, Muito bom. Isso. Olha, espírito que põe medo nas pessoas, normalmente não é nem um espírito, é o médium, entre aspas, né? Porque é dele. Às vezes a grosseria, às vezes a braveza, não é nem do espírito. Às vezes tem espírito bravo também, que chega lá querendo derrubar as coisas, mas esse normalmente é o necessitado, né? É aquele que está precisando de amparo, de ajuda. Então, é um espírito ignorante ainda da realidade espiritual. É outra coisa. Mas se é um doutor médico da casa e vem com agressividade, ou o espírito não é tão elevado, ou o médium, ele está exteriorizando, aproveitando a comunicação do espírito e colocando as coisas dele. Ué, está fazendo igual Moisés. Moisés era isso. Por que o Moisés instituiu tantas leis rígidas? Que ele falava que era a lei de Deus. Mas, na verdade, a lei de Deus era o decálogo, os 10 mandamentos. O restante era a lei que ele mesmo instituía para dominar aquele povo rebelde. Né? Não estou dizendo que o nosso irmão aí, o Ed, seja rebelde, não é isso? Não interprete errado. Mas, às vezes, o médium é que quer disciplinar o outro colega, outros trabalhadores, e aí ele vem com as bravezas. Às vezes não é do médium, do espírito. Ou, se for do espírito, tome cuidado, porque o espírito não é muito bom. Com certeza. Eu mesmo conheci um médium de uma casa, não vou dizer o nome, porque o pessoal conhece, mas que ele utilizava o nome do mentor, né? Ele, se tivesse alguma coisa do jeito que ele queria e não faziam, ele ia para casa, no dia seguinte ele vinha com uma carta do mentor, olha, o mentor mandou fazer isso, ou seja, tudo aquilo que ele queria, entendeu? Aí o pessoal ficava meio amedrontado, né? Não tinha muita... Aí acabava cedendo, né? Eu acho que cada macaco no seu galho. Né? Eu acho assim. Esse nosso amigo que fez a pergunta, ele diz assim, né, que o espírito dizia para ele, né, através desse médium, que não podia sair de casa porque a casa era proteção. Ué, mas eu acho que a proteção não é exatamente porque a casa protege, né? Depende, é sintonia e afinidade. Se você fizer o bem, se você estiver de acordo com as leis morais, você pode estar no centro, você pode estar em qualquer lugar. Sim. E você está protegido. É o que ela fez. Ela fez, eu estou em casa com as minhas orações e ajudando o próximo como eu posso. Tá bom. Melhor que dá. Ô, Júlio, eu vou dar uma de José aqui agora, viu? Que o José gosta de colocar a gente numa fria. Então hoje eu vou ligar. Ó, o que você pensa sobre aqueles diretoria, dirigente, ou que seja, que monta a casa e fala que a mobília tem que ficar daquele jeito porque a espiritualidade mandou que fosse aquele formato da mobília lá, às vezes a pessoa fala, mas não tá, não, tem que ser assim. Ou seja, que vem da espiritualidade o croquis, né? O arquiteto da espiritualidade fez o croquis já, não, tem que ser daquele jeito ali. Qual é a sua visão nesse sentido, assim? Olha, eu sempre que o espírito mandar interferir nas coisas que a diretoria deve decidir, eu já fico desconfiada, né? Porque eu acho que a casa tem os associados. Entre os associados, ali se escolhe uma diretoria. A diretoria tem incumbência de cuidar do centro. E a diretoria põe a cadeira onde ela quiser.
não é? Ela pode colocar o armário onde ela quiser, o arquivo, o computador, o quadro. Eu acho que isso é uma decisão da diretoria. Aliás, nem da diretoria toda, às vezes tem diretoria administrativa para cuidar dos detalhes, mas normalmente, como nós somos mais liberais, então a gente pode trocar ideias com a diretoria, falar, olha, vamos fazer isso, vamos mudar aqui, vamos mudar ali, o que vocês acham? Bacana, decide todo mundo. Eu não acho que espírito interfere nisso, não. Não deve, né? Não deve interferir. Eu acho que não, mas eu vou apanhar aqui, né? Não sei de quem, mas... Certo. Cada uma... Não, mas é uma coisa que tem que ser colocada, né? A gente é muito fanatismo, né? A gente acha que na doutrina dos espíritos não tem fanatismo da doutrina dos espíritas, e às vezes tem muito fanatismo, né? E eu falo isso porque às vezes a gente critica algumas outras filosofias do modo como fazem, e nós, de uma forma igualmente, mas diferentemente, temos o mesmo misticismo, né? Ao ponto de fazer isso. Os espíritos não estão preocupados com o formato da casa, estão preocupados com o caráter dos médiuns, para que eles possam trabalhar, né? Afinal de contas, Jesus ele não andava pelo meio da rua para curar a pessoa, né? No meio de porco, no meio de galinha, pato, marreco, sei lá o que fosse. E não estava muito preocupado com o local, ele estava preocupado com aqueles que vinham, né? A ajuda dele, né? É isso. Exatamente. O Chico Xavier fazia o evangelho debaixo do abacateiro. Cheio de mosquito. Cheio de mosquito lá, e juntava todo mundo e lá fazia o evangelho debaixo do abacateiro. E daí? Não tinha móvel lá, tinha uma cadeira. Cada um carregava uma cadeira, sentava lá. Eu participei na filha do Barçanufo, lá em Araxá, né? Não sei se vocês conhecem, as cadeiras são tocos, aqueles tocos das árvores cortadas. De madeira totalmente rústica, que ali era um sítio, né? Onde o Barçanufo passeava e tal. E ela fazia evangelho. Onde do Eurípides Barçanufo? Lá de Sacramento? Sacramento, isso, de Sacramento. Sacramento? Sítio. Então, era do senhor Mariano? Isso. Eu sei que, assim, era uma simplicidade, e a filha dela acho que já desencarnou, né? Já faz tempo, já deve ter desencarnado. Mas de uma simplicidade, não precisa muito, né? Que é isso que você está falando. Né? Então, não tem, o espírito, quando começa a dar palpite, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É verdade. Precisa ficar atento, né? Porque há muitos falsos profetas por aí, encarnados e desencarnados. Kardec falou assim, convoque uma pedra e ela te responderá. Né? Isso aí é uma passagem que fala lá sobre a evocação de animais. Então, perguntaram sobre a evocação de animais, se os animais podiam ser evocados. Ele falou, animal, quando ele desencarna, imediatamente o seu princípio espiritual, porque não é ainda princípio, ainda não é um espírito, né? É um princípio espiritual, ele é imediatamente absorvido em outro animal da sua espécie ou de espécie seguinte. E no mundo espiritual não tem ali animal, né? É que o André Luiz falou que tem lá um cavalo, que tem isso, aquilo, mas aquilo lá é formação mental. Perfeito. Não tem animal no mundo espiritual retornando como nós retornamos, né? Nós, quando desencarnamos, nós espíritos, vamos para o mundo espiritual, mas nós temos inteligência, nós temos raciocínio. Como é que um animal ficaria no mundo espiritual? Ele não tem raciocínio, ele não tem inteligência, ele não tem todos os requisitos neuroniais que nós temos para viver ali. Ele só pode viver junto. Como é que lá no mundo espiritual tem outro mar com todas as baleias e todos os animais marinhos lá? Né?
Perfeito. Tem todos os animais selvagens da África lá no mundo espiritual, todas as cobras. É para se pensar, né? São dimensões. Assim, é muito polêmica essa área, né? Porque... segundo a doutrina espírita, não é polêmica e não tem. Seguindo a doutrina, seguindo a doutrina espírita. Tanto que isso que você citou, Newton, né? Evoque uma pedra ou uma montanha, e a montanha lhe responderá. Logo em seguida tem explicação de Kardec dizendo o porquê. Sim, que qualquer espírito, tem milhões de espíritos lá, pseudo-sábios, os imperfeitos, os espíritos maus, os espíritos atrasados, né, que brincalhões, zombeteiros, tem de tudo. Assim como nós temos aqui, nós não temos um monte de estelionatário, disso, daquilo aqui na Terra? Então, lá também tem. E aí, você evoca, eles dão risada, eles aparecem. Vem lá, uau, uau, uau. Foi uma pissacilga, né? Júlia, a gente não vai nem entrar nesse assunto, senão daqui a pouco vão começar a colocar um monte de perguntas. É verdade, né? Esse assunto aí é um pouco... Comentário, para nós encerrarmos. Não é polêmico, mas é sensível. Eu entendi que você... Não, o que ele quis dizer que vai haver polêmica, porque pessoas, né, até que não têm o conhecimento da doutrina, né, vão fazer perguntas. E vão fazer perguntas nesse sentido, é isso que ele quis dizer, não a polêmica. É verdade. Com relação não, concordo, está certo. A Heloísa está falando, Deus é tão misericordioso que dá oportunidade para esses irmãozinhos ajudarem pessoas mais atrasadas, que eles, assim, são ajudados na sua evolução, e você já explicou sobre isso. Isso mesmo. A nossa irmãzinha Ed Mota está se retratando. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha. Deve ser um bairro, né? Provavelmente. Encontrei vocês no Face. Sou uma mulher, a Ed, né? Gratidão, sou fã de vocês. A Ed já entrou, a nossa irmãzinha Ed já entrou. Que legal. Né? Tá bom? Ed. Olha, a Delmira só está querendo elogiar. Agora vamos para os elogios. Vamos para o ego. Amigos, você pode pular. Amigos, esclarecimentos, obrigado. A Inês Sobreira já está falando dos animais. Por isso os animais desencarnam, logo se reencarnam novamente. Mas não vamos entrar agora, que não vai dar para falar sobre isso. Vamos fazer outra live com ela sobre isso. Júlia, vamos fazer outra live dela. Falar sobre os animais. Tá bom. A Mari Leocádio está falando assim, poderia ser o assunto para uma conversa sobre isso. Acabamos de falar isso. Vou fazer, Mari. Vou preparar mas José, mas o que eu vou falar sobre os animais, eu vou falar à luz da doutrina espírita, à luz dos livros da codificação de Allan Kardec. E o pessoal normalmente não gosta dessa parte. O que você acha da Irvana? Olha, a Irvana ela é doutrinária. Ela nunca vai dizer que existe comunicação de espíritos, princípio espiritual de animais, né? Não, mas acho que não é. Não, veja bem, que não existe comunicação de animais, com certeza não existe. Não é? E quanto a isso, não dá nem para conversar. Não existe. Não tem comunicação, né? As pessoas que eu escuto falam que eu ouço tudo, né? Que eu acho que a gente aqui, a finalidade é essa, estar aberto para todos. O que falam, né? O que diz a própria Irvânia, é que eles passam um período no mundo espiritual, os animais, né? Mas de comunicação, realmente não tem. Né? Não tem. Eu acho assim que... Olha, só se ela fala que passa no mundo espiritual, não necessariamente no sentido do espírito no mundo espiritual, mas das almas, né? Ou dos princípios espirituais que animam os animais, talvez eles possam passar por alguma elaboração quando eles mudam de uma espécie animal para outra espécie animal. Lá existe laboratório. Um laboratório, né? Possivelmente assim, tipo laboratório. Não estou nem dizendo que é laboratório, porque Deixemos esse assunto, então, deixemos esse assunto, senão daqui a pouco
fazer. Não, mas, Júlia, falando sério, a gente vai marcar um dia com você, porque é importante. Você é uma pessoa idônea, uma pessoa que todo mundo acredita muito, você tem um conhecimento imenso. Credibilidade. Né? Tem credibilidade, conhecimento imenso da doutrina, e seria importante conversar sobre isso. Né? Eu acho que existe muita. Não é polêmica, não, porque polêmica de animal se comunicando não tem polêmica. Não dá. Só tem polêmica numa coisa que é possível. Como isso aí não é possível, tem polêmica. Mas eu acho que tem que haver um esclarecimento, tá certo? Nesse sentido, porque talvez, por exemplo, por que André Luiz, você falou da projeção mental, por que no livro do Nosso Lar, que é um livro de credibilidade, que foi Chico, tem os cachorros, né? Tem os cavalos, tem as aves, né? Pessoas que leem, que não têm esse conhecimento doutrinário que você tem, não entendem, né? Então, acho que seria legal a gente conversar sobre isso. Né? Um programa só para isso, né, Zé? Inclusive, está começando a vir vários comentários. Vamos parar por aqui. E a gente faz esse programa. Combinado, Júlia? Tá bom. A gente faz mais para frente. A gente marca. Júlia, eu agradeço aí a presença do pessoal aqui, ó. Só para antes de você fazer a vibração, a Cabora está falando, muito esclarecedor, é sempre bom estar com vocês. Gratidão. A Inês Sobreira está falando, sim, concordo, esse assunto de animais deve ter outra live, né? A Marli Salgado está falando que perdeu o bebezinho dela de 4 patas no início do mês e gostaria muito de um papo sobre isso. A Marli Salgado está falando sobre a reencarnação dos animais. A Inês também está falando, creio na evolução dos animais e gratidão imensa, e por aí vamos. E aí vamos fazer o seguinte... pessoal, vocês estão assistindo, o que eu coloco? Que imagem eu coloco para a gente fazer? Ela vai fazer uma prece, uma vibração para a gente? O que a gente pode colocar? Eu estou pensando aqui, você sabe que eu não consigo lembrar. Não lembra nenhuma, né? Nenhuma. Já colocaram ali, olha lá, Júlia. Bora, o mar. Bora o mar. Bora colocar o mar. Cá também, mar. Pode ser? Vamos lá. Você faz para a gente? Eu vou colocar a imagem, tá bom? Tá bom. Depois eles têm uns 30 segundinhos para tomar a aguinha fluidificada, tá bom? A Maleucada está para variar o mar. Vamos lá. Ok. Então vamos, nesse momento, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre amado, nosso modelo e guia, humanidade, e rogar a Ele para que possa levar a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que nesses momentos, tivemos de analisar, de refletir sobre a doutrina dos Espíritos. Rogamos ao Mestre Jesus que permita que os seus mensageiros de luz e de paz, sobretudo a corrente médica, aqueles que colaboram com todos os médicos aqui da Terra, com as casas espíritas, que ajudam a levar uma palavra de consolo aos corações aflitos, que ajuda a levar, através do passe, que é a transmissão magnética, a energia salutar, para ajudar todos os irmãos necessitados que procuram não só a cura do corpo físico, também do corpo espiritual. Rogamos, Mestre amado Jesus, por todos aqueles que estão passando pelas dificuldades no nosso planeta Terra, por todos aqueles que estão passando pelas provações, pelas enfermidades, que ainda não conhecem e não têm a fortaleza da fé em seus corações, rogamos por eles também, Senhor, para que a sua luz, do seu amor, possa atingir esses corações, despertando a fé em Deus, nosso Pai, despertando o sentimento de amor, porque a partir desse sentimento nós podemos nos ligar ao nosso Pai Celestial.
e podemos nos ligar também ao nosso Mestre Jesus, podemos nos ligar a todos aqueles que colaboram com Jesus, ajudando todos aqueles que passam pelas dificuldades aqui no nosso planeta Terra. Vibremos também para que haja a paz entre todos os corações, que haja muita paz entre os familiares, entre o marido, a mulher, entre os filhos, entre todos aqueles que convivem conosco nos nossos lares, que Jesus possa nos envolver na sua luz, na sua paz, que todos nós possamos manter o bom ânimo, a perseverança, a vontade de ajudar o nosso próximo, principalmente nesse momento difícil que nós estamos atravessando no nosso planeta Terra, no pós-pandemia, o planeta todo, Senhor, atravessamos esses momentos difíceis e rogamos a assistência dos bons espíritos, rogamos a sua proteção, Senhor, o seu amparo, para que possamos vencer todas essas dificuldades. E, em especial, nesta noite, queremos envolver todos aqueles que estiveram conosco na nossa live, todos aqueles que acompanharam os nossos estudos, seus familiares, também sejam envolvidos na sua luz, Senhor, no seu amor, na sua paz. E assim, neste momento, ao finalizarmos as nossas vibrações e as nossas preces, nós queremos pedir a espiritualidade maior, a corrente dos médicos do espaço, que possam, aqueles que porventura tenham colocado um copo de água para a fluidificação, que eles possam depositar os fluidos benéficos para a harmonização do corpo físico, ajudando a sanar as enfermidades, porventura a pessoa esteja trazendo no seu corpo, e também para a saúde espiritual. E assim, Senhor, terminando as nossas vibrações, a nossa oração, queremos agradecer pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, e nos despeça, Senhor, na Sua paz e no Seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Minha amiga, que Deus te abençoe. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado a todos que estão assistindo, sintam-se abraçados. Sim, todos se sintam abraçados. Obrigado, viu, Júlia? Obrigado por ter aceitado. Obrigada eu que agradeço a vocês dois, pelo carinho, pela atenção. Obrigado, Júlia. Fica com Deus. E aí estaremos de volta quinta-feira que vem, né? Um novo convidado. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Com Deus. O NED é uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.